A paz, meus amados, louvado seja Deus, Deus seja glorificado nesta hora. Estou passando aqui para passar mais uma lição, um estudo especial da parte do Senhor. Vamos falar de uma mulher chamada Ana, né? Nós, né, você que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Nós conhecemos uma mulher que orou diante do Senhor, uma mulher que era estéril, que resolveu descer a Siló, ali um templo onde Eli, estava localizado, e ele observava Ana orar, louvado seja Deus, né? Então vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e ela fez um voto suplicando ao Senhor dos exércitos, se tão somente atentare para a aflição da tua serva e te lembrare de mim, não te esquecere da tua serva, mas dando-lhe um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Navalha nenhuma passará pela sua cabeça, né? Uma mulher chamada Ana, né, que subia ao monte sempre com a sua esposa Alcana e com a sua esposa, não, com seu esposo Alcana, perdão, louvado seja Deus. E tinha uma mulher que Alcana era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Porém, Ana não tinha filho, Penina tinha filho. E de qualquer maneira, ela irritava Ana de qualquer maneira, né? Porque eu tenho um filho e ela não tem. Então ela, de qualquer maneira, irritava, talvez do lado do marido. Eu sou produtiva, eu produzo filho, eu tenho uma alegria do Senhor, o Senhor tem me abençoado e você, né, vive sim a benção, você vive então, seja criticando de qualquer forma, dando ao que entender que ela vive debaixo da maldição, né? Porque Ana, naquele momento, era estéril, e ela subia ao monte sempre para sacrificar ali mais o seu marido Ocana, e Penina, de qualquer forma, irritava, de qualquer forma, o texto, né, explicitamente coloca, né, quero enfatizar que Ana, ela já não suportava mais, subir ao monte, subir ao monte, subir o monte, sacrificar, e ali mais Ocana, ela amava mais Ana, né? Mas como Ana era estéril, Penina, trazia uma fúria, um desânimo em Ana, né? E Ana muito entristecida naquele dia, no momento do sacrifício, né? Estava ali Ofnis e Finéias, filhos de Eli, e ali Ana desejou, Ocana falou: por que está entristecida? Não sou eu melhor do que muitos filhos? Né? E Ana, aborrecida, ali desceu, ali foi para Siló orar, né? No templo do Senhor, onde Eli ficava observando os lábios dela, ela muito angustiada, né, orando, clamando ao Senhor. Estas orações, dizendo, ela se e fez um voto suplicando, dizendo: Senhor dos exércitos, se tão somente atentare para a aflição da tua serva e lembrares de mim, não te esquecendo da tua serva, mas dando-lhe um filho, então eu os dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, navalha nenhuma passará na sua cabeça. A oração que Ana estava fazendo ali naquele momento, uma oração de fé onde ela se posiciona usando as palavras do Velho Testamento do voto, que navalha não passa na sua cabeça, um voto mais aprofundado de Nazireu, né? Um voto mais especificado, e ela se expressando, né, os termos bíblicos, né, a lei de Deus, colocando a lei, a palavra de Deus em primeiro lugar, dizendo: se o Senhor dá o filho a ela, ela entregaria ao Senhor, né, em dedicação da obra do Senhor. Né? Nós observamos, né? Vamos trazer aqui um estudo aprofundado desta palavra. Nesse versículo, cada palavra, né, em cada tópico, trazendo uma explicação aprofundada, uma explicação profunda, cheia do Espírito Santo e do poder da palavra, uma oração que vai falar de Deus, do seu poder, da sua glória, de uma oração, né, forte de Ana, poderosa da parte do Senhor. Então ele observa Ana, e ali nos versículos seguintes do capítulo 1, versículo 11 em diante, ele vai olhar e vai observar, né? Ana, ele disse: uma hora dessa do dia embriagada, porque elas batiam os lábios somente.
E ele falou, partai de ti este teu vinho. E ela disse, a tua serva ela não está embriagada. O que está acontecendo é que a tua serva está fazendo uma petição ao Senhor. E aí ele falou, o Senhor concederá a tua petição. Ela levantou o semblante, já era diferente, não era um semblante caído, um semblante renovado, fortalecido da palavra do Senhor. Ela creu na palavra do ministro do Senhor. Ela creu em Elias, o sacerdote do Senhor, e saiu de posse da bênçãos, né? Pouco tempo, mas né, eu estou trazendo aqui uma introdução daquilo que vai ser trazido nesse estudo aprofundado da palavra de Deus, do livro de 1 Samuel, capítulo 11, né? Da oração, né? Uma introdução para nós entrarmos no estudo, né, aprofundado. É mais um dos estudos que eu estou colocando aí, né? Para a glória de Deus. Então, ela sai com o semblante renovado e depois de muitos tempos ela volta com o menino. O menino para de desmamar e ela conversa com Elcana, conversa certinho e ali entrega o menino ao sacerdote. O sacerdote, ela fala aqui, aquela mulher que esteve assim, assim, explica, né? E ele recebe o menino ali cresce, né? Logo tempos atrás ela sempre vai trazendo as roupas sacerdotal para vestir o menino em ano, e ali, né, certo tempo o Senhor fala com Samuel. Fala com Samuel, Samuel, pensa que Eli vai para Eli, umas 4 vezes ele vai para Eli, Eli percebe isso, se havendo chamado novamente, você diz, fala Senhor, que o teu servo ouve, e assim sucedeu, chamou Samuel novamente, então Samuel fala Senhor, que o teu servo ouve. E ali o Senhor passou as instruções, né? Ele perguntou, fala, não oculta nada, senão o Senhor lançará toda a maldição sobre a tua vida se tu não me contar de tudo aquilo que o Senhor falou. Então ele já imaginava, né, que não era coisa boa que o Senhor estava falando, e ali aquele menino crescia, né, e se fortalecia ali, né, diante do sacerdote, né, e foi um grande homem de Deus, né, um juiz, profeta, sacerdote diante do Senhor. Então vamos, aqui foi apenas uma introdução, vamos lá para o estudo da palavra de Deus aprofundado, né? Quero dizer aos irmãos que eu sou 100% dependente do Espírito Santo e careço que o Espírito Santo neste momento se posicione e me ajude em nome de Jesus. Esta é a oração que eu faço, esse homem, né, incapaz, esse homem, né, como eu posso dizer, esse homem miserável que sou, que não mereço estar aqui, mas a sua graça me alcançou. E hoje eu tenho um privilégio de estar aqui trazendo mais uma mensagem para a glória de Deus. Não estou fazendo para a honra de glória de homem nenhum, nem para mim mesmo, mas para a glória de Deus. Se eu estou aqui é porque eu tenho convicção daquilo que o Senhor tem na minha vida, no projeto. Então o Espírito Santo de Deus está me levantando com um projeto aí no YouTube de trazendo estudos aprofundados da palavra de Deus, né? Nem apenas um versículo. Geralmente a gente vê estudo, mas muitos versículos e a gente acaba se confundindo. E esse estudo é somente do versículo de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Amém? Vamos se aprofundar. O início diz assim: a explicação do estudo. Ele faz um voto dizendo, né? Então, o primeiro tópico é a seguinte. Eu quero enfatizar no primeiro tópico que diz assim: e ela faz um voto dizendo, no texto do Antigo Oriente Próximo, fazer um voto era uma promessa solene, frequente, feita em tempos de angústia ou necessidade, né? Então, quando a gente temos uma necessidade de algo, então nós fazemos um voto para o Senhor. Então, Ana fez um voto ao Senhor, algo importante, né? Que nós, quando fazemos um voto ao Senhor, nós temos que, né, buscar em cumprir, porque o Senhor não gosta daqueles que, né, faz voto e não cumpre, né? Então a gente temos que cumprir, buscar em cumprir o voto do Senhor. E Ana, ela fez o voto e cumpriu, ela entregou o filho na casa do Senhor, como, né,
ela tinha orado, da mesma forma que ela orou, ela entregou e o Senhor deu mais filho a ela, abençoando. O texto mas na frente, em Samuel, vai dizer em 1 Samuel, né? Então eu quero enfatizar, né, aos irmãos, às irmãs, a você que está aí do outro lado, a palavra de Deus sobre o voto, né? Muitas pessoas, né, fazia voto diante do Senhor, tipo, para ser sacerdote só podia ser da tribo de Levi, mas aqueles que faziam voto diante do Senhor podia ser sacerdote também, por causa do que? Do voto, né? O voto de nazirado, tipo Sansão ele, né, é um nazireu, né? Ele foi separado diante do Senhor para não comer tudo, né? As comidas que ele tinha que comer, né? Certinho, mas nós observamos que Sansão foi um homem muito desobediente, casou com mulheres filisteias, né? Se envolveu com mulheres de outro povo, né? E nós observamos também que Jacó, né, que você que tem conhecimento, Jacó sai da sua casa depois de ter enganado seu pai, roubado a benção do seu irmão. Sua mãe manda fugir porque o seu irmão ali estava pensando, né, de matar o seu irmão, e ele foge. E no meio da estrada ele deita, bota uma pedra como cabeceira, e ali ele levanta e sente forte a presença do Senhor naquele lugar e faz um voto: se o Senhor me levar para casa, né, dos meus pais, me levar, me trazer de volta, me vestir, me dar de comer, me abençoar, tudo que eu ganhar eu te darei de dízimo. Então ele faz um voto ali ao Senhor. E eu também já fiz votos específicos nessa passagem de Jacó, já fiz voto ao Senhor, já fiz e gosto de fazer voto, né? Sempre lança uma oferta diante do Senhor, faz um voto ao Senhor, e o Senhor, ele deseja me honrar e deseja honrar você. Assim como Ana, ela fez um voto na oração e ela cumpriu. Não foi um voto simbólico de dinheiro, de valores, qual que você também, tendo condição, pode fazer, mas Ana fez um voto na oração, dizendo: se o Senhor fazer isso por mim. Ana era estéril, eu não podia gerar, né? E de repente a esterilidade no poder da oração foi dissipada, né? Então é o poder do voto diante do Senhor. Vamos dar continuidade. Eu parei. Louvado seja Deus. O voto. Frequentemente feito um tempo de angústia e necessidade, né? Eu parei aqui. Os votos era veiculativo, levado a sério, como visto em número 32. Vamos abrir aqui para o palavra de Deus ficar mais fortalecida, o estudo ficar mais fortalecido, né? Vamos aqui investigar novamente Números 30, versículo 2, né? Palavra de Deus ficar mais recheada, mais abençoada, mais aprofundada pelo poder da palavra de Deus. Números 30, capítulo 30, versículo 2, e vamos nos aprofundar nas escrituras, que diz assim, né? Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento ligado à sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca. Fará. Então tudo aquilo que nós falar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu vou fazer isso, aleluia, fazendo voto ao Senhor, e o Senhor acrescenta isso na minha vida. Então a gente temos que nos cuidar em cumprir aquilo que nós colocou diante do Senhor, porque o Senhor não se alegra em quem faz voto e não cumpre, né? Êxodo 30, versículo 12, né? Que nós vemos ser o que? Se apressar para fazer aquilo que nós propôs no coração, porque o Senhor não se agrada daqueles que faz voto e não cumpre. Seja fiel diante do Senhor, como foi Ana, prometeu o filho que o Senhor deste, entregaria ao Senhor. Ela ficou de mão vazia, mas o Senhor gerou outros filhos, já deu a ela, mas o que ela pediu ao Senhor, ela entregou ao Senhor. Vamos dar continuidade. Aonde se afirma que ninguém deve quebrar sua palavra. Um voto de Ana indica o seu profundo desespero e fé no Senhor dos Exércitos, né? Então Ana fez um voto, né? Um voto ao Senhor,
Então ela teve um profundo desespero por fé, e o Senhor dos Exércitos, né, num Senhor dos Exércitos. Então ela teve um futuro, um profundo desespero de fé. Ela estava sem fé, ela não conseguia gerar porque era estéril e não tinha fé suficiente. O voto que ela fez foi o aleluia, foi o necessário, foi o que ela precisava para romper em fé. Então, quando ela orou, Deus viu sinceridade no coração dela. Deus observou: a minha serva vai cumprir aquilo que está falando. E ela viu que ele viu que era um voto sincero, um voto verdadeiro, onde ela tinha termos bíblicos. Ela colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Não passará navalha em sua cabeça. Então, ela estudou as leis do Senhor e viu que a dedicação a respeito do que é não passar navalha, é uma pessoa separada, é uma pessoa, né, envolvida na obra do Senhor, é uma pessoa que se entrega na obra do Senhor. Então ela foi fiel e justa na palavra do Senhor, de mostrar ao Senhor que conhecia a palavra e queria receber da parte do Senhor um filho e botar em prática a sua palavra. Foi o que ela fez, botou em prática a sua palavra, entregando o menino ao sacerdote Eli. E ali o Senhor ela mais ainda, uma mulher que era estéril, teve Samuel e teve mais filho, né? Uma coisa estéril, dizer assim, o médico dizer, você é estéril, você não gera. Pensa aí, daquele momento que você conversar com o Senhor, abrir um voto com o Senhor começar a se dedicar na sua vida, abrir sua amada e dissipar a esterilidade, né? E começar a fazer milagre em tua vida. Pensa que algo extraordinário né? Então foi um desespero de fé, ela necessitava da fé para romper a esterilidade. Você precisa romper, né, a conduta, né? Quero externar aqui, louvado, enfatizar o desejo que nós precisamos de ter de romper em fé. A palavra de Deus, se eu não me engano, Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer: a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? E que nós venhamos ter esse desespero dentro de nós de alcançar a fé do Senhor. Ana teve o desespero de alcançar a fé e fez um voto ao Senhor. Eu creio que eu vou ser honrado em tudo aquilo que eu fazer e pôr em prática, em obediência diante do Senhor. Assim sucessivamente, você, ouvinte da palavra do Senhor, não será enganado, porque o Senhor tem promessa contigo e o mal não prevalecerá diante da adversidade. Eu creio no milagre, eu creio na graça. Uma mulher também chamada Rebeca, a esposa de Jacó. Jacó casou com Lia, foi enganado, era para casar com Raquel, mas aí colocaram Lia, e de Lia deu uma serva a ele, e depois ele trabalhou 7 anos por Raquel, deu Lia a ele, trabalhou mais 7 anos por Raquel, aí entregou. Lia entregou uma serva e Raquel entregou uma serva também. E ali Raquel era estéril, né? E o Senhor abriu a madre, né? Muitas pessoas, né? Algumas mulheres, né? Que teve esse problema de exterioridade, né? E o Senhor, assim como Ana era estéril, o Senhor fez um milagre na vida de Raquel, né? Vamos continuar nos aprofundando na palavra do Senhor. O Senhor dos Exércitos é o título, o Senhor dos Exército refere-se a Deus como comandante do exército celestial, né? O Senhor é o comandante do exército celestial. Em Ezequiel, o Senhor vai falar bem assim, né? Que Ezequiel se depara em uma visão em um vale de osso seco. E ali o Senhor levanta através de Ezequiel, ali perguntando: pode reviver esses ossos, Ezequiel? E ele: Senhor, tu sabes, né? E através, né, daqueles ossos o Senhor levanta um grande exército, né? Então era como Israel estava, né, naquele momento, como osso sequíssimo. E através desses ossos sequíssimos, eu creio que o Senhor pode levantar um grande exército. O Senhor pode me levantar, o Senhor pode te levantar como exército aqui na terra. Assim como o Senhor, a palavra aqui nesse estudo diz, se dedica que o Senhor, o Deus celestial, tem um exército celestial de anjos, um exército muito grande, muito poderoso. E Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos
exércitos celestiais de anjo, querubim, serafim, todos os tipos de anjo de guerra, de batalha, de adoração. E nós, eu e você, fomos chamados para adorar, porque o Senhor está à procura dos tais que assim o adora em espírito e em verdade. Ana adorou em oração e o Senhor fez um milagre, enfatizando o seu poder e soberania. Este título, usado com frequência no Antigo Testamento, especialmente em contexto de intervenção e proteção divina, como visto em Isaías. Vamos lá, abrir Isaías capítulo 1, versículo 9, depois Salmos 46, 7. Vamos lá, Isaías capítulo 1, Lamentações, Isaías capítulo 1, versículo 9. Deus seja louvado. Fica aí, meus irmãos, na expectativa, porque Deus tem banquete preparado. Deus tem banquete preparado. Na minha igreja, a gente estamos na festividade, aonde ontem, que foi quinta-feira, louvado seja Deus, dia 4 de setembro de 2025, o culto com a participação das crianças, como tema, com o tema está preparado para esta viagem? Hoje é com o jovem, dia 5, com o mesmo tema, está preparado para essa viagem? No sábado, que é amanhã, vai ser com a senhora, no domingo com o senhor e com o mesmo tema, está preparado para esta viagem? Louvado seja Deus. Versículo, capítulo, voltando a mensagem, Isaías capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que vai dizer. O Senhor dos Exércitos não nos deixará algum remanescente, já como Sodoma seria o mesmo semelhante a Gomorra. Louvado seja Deus. O Senhor dos Exércitos. Aqui está falando de Sodoma e Gomorra, uma cidade, né, que caiu, né, na idolatria, caiu no poder do pecado, no poder do maligno, né? E ali, né, o Senhor foi obrigado a destruir aquela cidade, porque era homem se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher, a ponto que os dois anjos desceu e quando aqueles dois anjos eles chegaram em Sodoma e Gomorra para tirar Ló e sua família, eles deixamos conhecer estes homens, querendo dizer que queria se relacionar com aqueles homens, né? Então, Sodoma e Gomorra estava em um momento difícil, complicado, debaixo de pecado. O Senhor tirou Ló, sua família, e destruiu aquela cidade, né? E nós conhecemos como o Senhor, no fim dos tempos, nós conhecemos o Apocalipse, que o Senhor vai destruir a terra com fogo, né? Como disse, se eu não me engano, é Pedro. Pedro vai dizer em uma das suas cartas que a terra vai ser, acho que é Pedro, né? Mas eu sei que é uma das cartas, né? Que eu li há pouco tempo, não sei se é João, mas eu creio que é mais Pedro, uma das cartas do Evangelho dos Apóstolos. Então, a terra vai ser destruída com fogo. Então, o Senhor é conhecido como o Senhor dos Exércitos. No Apocalipse fala das trombetas, né? As trombetas e os cálices que vão ser derramados na terra e muitas almas vão morrer, vão ser destruídas. Louvado seja Deus. Salmos capítulo 1, Salmo se diz número, Salmo número 46, versículo 7, diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o Senhor declarando, assim como o Senhor foi com Ana, a palavra de Deus está dizendo aqui em Salmos números 46, versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, comigo, com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra de Deus que está dizendo, assim como ele foi com o antepassado é conosco, assim como ele foi com Ana, a mulher estéril, ele é conosco, né? Ela abriu a madre de Ana. O Senhor vai abrir a tua madre, o Senhor vai abrir a minha madre, né? Para mim prosperar espiritualmente, para mim crescer espiritualmente nos estudos, na palavra, no conhecimento, com intrepidez e graça, para adorar e glorificar o Senhor.
Não perca a fiada, eu quero externar aqui ao Senhor, que o Senhor quer te levantar na face da terra, mas primeiro você precisa se aprofundar nas escrituras, você precisa se dedicar à santificação, jejum e oração e busca incessante com a palavra. Foi para isso que eu estou aqui, porque eu me dediquei e isso o Senhor está me colocando aqui neste lugar para que Ele seja honrado através da minha vida e vocês também sejam um canal de bênção, né? Né? Havia uma terra, né, onde o sucessor de Elias ali o sucessor de Eliseu, né, ele chega em uma terra onde os moradores falam: aqui é uma cidade boa de se morar, mas as águas é amarga e a terra é improdutiva. Ele fala: bota sal numa vasilha, limpa e traga. Ele semeia nas águas e diz: aleluia, as águas estão saradas, né? E a terra começa a produzir, porque através da água que a terra era improdutiva, né? E ali ele sara as águas, né? A exterioridade, ela não gerava, ela não tinha preço, não tinha vida, passaram a gerar, ter vida. E até os dias de hoje diz a palavra, né, que é uma benção aquela terra para se viver. Já era boa, né? E com água e com a terra produtiva, melhor ainda, né? Louvado seja Deus, né? Então, né, não estou saindo do estudo, né, que eu estou falando da exterioridade de Ana e aquela terra improdutiva, né, tinha um tipo de exterioridade, e aquela terra também, e aquelas águas. Então foi combatido o bom combate, quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus com convicção, como Eliseu, como Ana, como eu, como você, que sabe o que quer, que sabe o ponto certo, coloca a oração no lugar certo, pede graça ao Senhor, e se levanta diante do Senhor fazendo um voto, e o Senhor conhece a sinceridade do meu coração e do teu coração. O Senhor está posto para fazer milagre no Senhor Jesus Cristo. Tem alguma dúvida disso? Louvado seja Deus. É uma viagem que nós vamos decolar, uma viagem longa, né? E eu pergunto como tema da festividade nesta noite, a qual vou participar: está preparado para esta viagem, para esse estudo da palavra de Deus, né, aprofundado do conhecimento e da sabedoria de Deus, né? A palavra de Deus, né, continua, vamos continuar estudando, louvado seja Deus, dizendo: se ao menos olhares para a aflição da tua serva, louvado seja Deus. Então nós, terminando o primeiro tópico diz: e ela faz um voto dizendo. O segundo tópico vai dizer: ao menos olhares para a aflição da tua serva, louvado seja Deus, né? A explicação do texto é o apelo de Ana para que Deus lhe olhe para a sua aflição, encoa a linguagem dos oprimidos que buscam a intervenção divina, semelhante ao clamores dos israelitas no Egito. Êxodo 3, 7. Temos servas reflete a humildade e a submissão, reconhecendo a sua posição diante de Deus, né? Então, né, Ana levanta um apelo. Ela fala: se o Senhor atentares para a aflição da tua serva, remetendo tudo aquilo, lembrando da palavra do passado, né? Lá do passado, que o povo viveu no Egito debaixo de julgamento, né? E o Senhor, aleluia, os levantou, tirou aquele povo para o deserto com mão forte, né? Então Ana, ela reflete quando ela diz: a aflição da tua serva. Quando o povo, né, estava oprimido, e em Êxodo 3:7, o Senhor lembra, né? O Senhor reconhece que o povo no Egito estava passando a aflição. Olha aqui Êxodo 3 para nós ficar mais empoderado na palavra. 3:7, Êxodo 3:7. Louvado seja Deus, e Deus vai abençoando a minha vida e a sua vida. Diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Então o Senhor aqui está dizendo que reconhece, que conhece as dores do povo que estava no Egito. Então quando Ana, ela fala, né,
se atentares atentamente à aflição da tua serva. Então Ana está remetendo que mais uma vez, assim como o povo do Egito estava sofrendo, ela estava ali recebendo as dores, né, a aflição, né, por causa de quê? Da Penina, que de qualquer maneira o magoava, beijando seus filhos, se alegrando de qualquer maneira. Ana tinha que abraçar os filhos dela, tinha que apertar. E será que muitas vezes Penina, né, fala, me dá meu filho porque o meu filho é meu, você não tem filho, né? E muitas ocasiões, muitas coisas que eu e nem você viu e nem está escrita na palavra que pode ter ocorrido, né? E ela diz a aflição da tua serva. Quando ela diz a aflição, porque ela estava debaixo de um jugo, né, complicado, né? Cana com duas esposas, uma com filho e outra sem filho. E Ana, ela ali estava na posição de aflita, de aflição, suportando as cargas e as dores, a ponto de ela não aguentar mais, e ali estava se derramando diante do Senhor, aonde ela fala: se olhar, e se ao menos olhares a aflição da tua serva, né? Então ela estava sofrendo. Você que conhece a Bíblia, viu o quanto o povo lá no Egito sofreu, e ao longo do tempo, ao se desviar do caminho do Senhor, voltar a sofrer de novo. Foi levado para a Babilônia, o povo de Israel, que era duas tribos, a tribo norte, a tribo sul, né? A tribo norte, que representava as 10 tribos de Israel, foi, né, exilado pela Assíria, e a tribo de Judá e Benjamim ficaram unidas ali em Jerusalém. Depois eles foram levados a cativeiro babilônico. Então eles teve um tempo de sofrimento, né, por causa do que? Da desobediência, né? No Egito o sofrimento não cessou. Então Ana, ela estava se posicionando, colocando, dizendo: a aflição da tua serva não está sendo fácil para a tua serva. Perdão, né? Vamos voltar para os estudos, né? Então ela está dizendo: estou sofrendo, estou passando por dificuldade, eu estou aflita diante do jugo que eu estou passando na minha casa, na minha vida, na minha família. E quantas vezes você está debaixo de jugo, né? E às vezes a gente não sabemos orar, clamar a Deus para que Deus possa entrar com ação. Deus, ele não quer que eu, nem você, fica em cativeiro, mas quer que você seja liberta pelo poder liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E a Liana fala, né, em sua oração, né, para que o Senhor venha atentar para a aflição da sua serva. O termo serva reflete humildade. Ela diz serva do Senhor. Ela não possa se engrandecer dizendo a tua filha ou alguma coisa mais. Ela disse serva, se humilhando, mesmo sabendo do potencial que ela tem diante do Senhor. Ela se humilhou, mostrando refletindo a humildade e submissão, e reconhecendo a posição diante de Deus, né? Reconhecendo que Deus é maior, que Deus é soberano, né? Que Deus é o Criador, né? É motivo de muita alegria que eu tenho de glorificar, de pregar, de falar. Eu confesso com os irmãos, logo quando eu aceitei o Senhor, né? Eu vi um fogo queimando, que eu queria pregar, que eu queria ler. Tudo que vinha na minha cabeça eu queria buscar, eu queria louvar, eu queria fazer a vontade do Senhor. Mas de repente, passando o tempo, né? Não que eu esfriei, mas eu não desejei mais querer pregar, querer evangelizar, querer fazer mais nada. E a única coisa que me sobrou foi a esperança. Então eu falei: buscarei em obedecer ao Senhor, para que eu não venha a ser lançado um lago de fogo e enxofre, olhar para trás, abrir mão do arado. Então eu buscarei não desejar nada, mas dizer: Senhor, faça a tua vontade, né? A tua vontade é que prevalece neste lugar. Então Ana, ela é tópico 2, né? Estamos no tópico 2. Se ao menos olhares para a aflição da tua serva. Então, serva se reflete humildade, submissão, reconhecendo a sua posição diante de Deus. Ela se posicionou, reconheceu a sua posição de serva e sabia que necessitava do Senhor nosso Deus. E Deus honrou ela na face da terra, né? E aqui no tópico 3 vai dizer: lembra-se de mim. Lembra-se de mim. E lembra-se de mim.
tópico 3, Ana declara, lembra-se de mim. Estamos separando cada tópico desse versículo 11, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Separamos os tópicos para o estudo, assim como nós fizemos nos outros estudos. E ela diz, lembra-se de mim. Na parte que ela diz, lembra-se de mim. Vamos se aprofundar nesta parte. Louvado seja Deus, né? O pedido para que Deus se lembre é um chamado para ação divina, não apenas para recordação e em temor bíblico. Quando Deus se lembra, ele age a favor do seu povo, como visto em Gênesis capítulo 8, versículo 1, Noé e a arca, né? Então nós observamos que Ana ela pede para lembrar dela na oração, nesse tópico, né? Estamos no tópico 3, não é isso? E Ana, ela remete, né? Quer enfatizar da lembrança, né? Enfatizar aos irmãos que ela remete, que o Senhor lembra. E quando o homem da cruz fala Senhor, um do lado diz, Senhor, tira nós da cruz e a ti também, tenha compaixão de nós. E ali o outro fala, por ao menos você não teme a Deus. Nós fizemos o errado, nós praticamos errado, nós estamos aqui, estamos pagando um preço, mas esse homem nada o fizeste. E ali ele fala para Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus declara, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E esse homem, ele se remete dizendo, lembra-te de mim. E Ana está dizendo, lembra-se de mim, em oração, né? Então é algo aprofundado, uma pequena palavra. Ana não orou muito. Aqui em Samuel a gente vê que foi pequenas palavras, né? Não tem muita oração, foi pouca, né? Você vê aqui oração de 2 dias de campanha, não foi. Foi uma oração sincera, com um coração sincero, verdadeiro, e o Senhor achou graça, achou arrependimento, os frutos do arrependimento dela, e começou a brotar. É o sobrenatural, que nós viemos atentar para o Senhor, de estar com os olhos abertos, os ouvidos abertos, fixos no Senhor, para assim ter esta esperança de Ana, lembra-te de mim, né? Pequenas palavras, né? Ela orou e o milagre aconteceu. Eu sei que às vezes, né, que nós somos falhos, nós somos fracos, mas o Senhor só quer fé de nós, sinceridade, um coração contrito, quebrantado. Assim como Ana se posicionou com o coração e o Senhor olhou para ela e disse, tem fé, né? Se remeteu, buscou a fé, fez um voto dizendo, se o Senhor me der, eu vou cumprir. Tem pessoas, né, como um tio meu lá ele falou que o Senhor desse alguns milhões a ele, que ganhasse na Mega Sena, ele tiraria uma parte para a igreja. E eu falei, né, um tipo de voto desse, né? O Senhor pode ouvir, mas o certo é dizer, Senhor, vou ofertar na tua casa aqui R$1.000 pela fé, né? 500, aquilo que o seu coração propôs, né? Mais fácil dizer, eu vou ofertar assim para o Senhor me abençoar, né? Ganhar numa Mega Sena, ser uma benção. E ali, não só essa primeira oferta, essa oferta que eu estou fazendo é só, esse voto que eu estou fazendo é só para o Senhor fazer o milagre. E depois que o Senhor fazer milagre, eu vou colocar tanto do que eu ganhei, tanto por cento, tanto assim, vou colocar. Esse é um voto melhor, mas ele fazia um voto, se eu ganhar, eu darei, né? Amém. Não deixa de ser uma petição diante do Senhor, mas como eu falei, a gente tem uns que dar primeiro e depois receber. E Ana fez, se o Senhor me der um voto, eu darei ao Senhor. E o Senhor olhou para o coração dela e disse, coração sincero, verdadeiro, buscando fé, e alcançou a fé da palavra do Senhor. E veio Eli, e disse, o Senhor concederá a petição do teu coração. Então o Senhor usou ali e o semblante dela foi renovado, porque ela sentiu Deus naquele momento, né? Louvado seja Deus, né? Então Ana alcançou o favor do Senhor. Vamos ver aqui para abrangir mais esse estudo, né? Melhorar, trazer uma presença viva e real da palavra de Deus e do poder de Deus. Gênesis 8, versículo 1, para ver o que diz, né? Eu não faço uma mínima ideia do que está escrito aqui, mas pelo
pelo estudo falando, está dizendo de Noé. Então eu não estou perdido 100%, né? Lembrou-se Deus de Noé e todos os animais de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então, né, tá falando que o Senhor lembrou de quem? De Noé, né? E Ana está especificando a adoração ao Senhor, dizendo: lembra-se de mim, né? No tópico 3, né? Vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui se é tópico 3 mesmo. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. O tópico 3 de lembra. E ali o Senhor, Noé não falou para o Senhor, ou o Senhor dizendo para lembrar dele, mas o Senhor especificamente lembrou de Noé. Então o Senhor não esquece dos seus, o Senhor não esquece de mim, não esquece de você. Eu sei, estou convicto disso, que o Senhor tem um plano para esta vida que está aí, ouvinte desta palavra. O Senhor tem um plano para a minha vida. Louvado seja Deus. E aí o Senhor declara ali naquela mulher em Isaías, se eu não me engano, né? Isaías, não sei o capítulo, o versículo, mas eu vou aqui dar uma olhada. Eu creio que eu não vou demorar muito tempo, que eu já estou aqui. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher se esquecer tanto do filho que é cria, e se não compadeça dele, filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece, todavia eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor fala de uma mãe que é cuidadosa do seu filho. O Senhor declara que a mãe, de maneira nenhuma, o Senhor declara, ela pode se esquecer. Mas o Senhor pode surgir uma falha, um erro na conexão, mas eu não fiz a mulher para se esquecer do seu filho, né? E então o Senhor está dizendo, se ela se esquecer, todavia que ela não esquece. Eu sei e tenho crido, né? Então o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Se ela se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor tem lembrança da minha oração, da sua oração. O que você precisa ter é ter convicção, é ter fé, ter sinceridade no coração. E com pequenas palavras o Senhor vai fazer milagre. Ah, você passa 10 minutos na oração, não tem problema. O Senhor quer um coração sincero, verdadeiro. Uma pessoa que busca ser cheio da fé, que se arrisca na presença do Senhor, que não fica num quarto dizendo, não quero sair pra rua, não quero cumprimentar ninguém, não quero conversar. Não, uma pessoa que dizendo, eu vou me decidir hoje, eu vou tomar o rumo, mudar minha história, eu vou aceitar o Senhor. Eu não louvava, eu vou louvar, eu não pregava, eu vou pregar, eu vou começar a ler, eu vou começar a me dedicar nos estudos, me aprofundar em estudos, fazer cursos da palavra de Deus. Eu vou me especificar, porque eu não mereço, mas o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Ele me fez e Ele se lembra de mim. Ele se lembrou de mim hoje nesse estudo. O Senhor está dizendo, eu estou lembrando de ti, eu estou mais perto do que você imagina. Isaías vai dizer, 55:6, invocar enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar. Então Ele está lembrando de mim e você. E Ana declara, lembra-te de mim. E ele fala que, ainda que uma mãe venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor, Ele tem um projeto na minha vida, Ele tem um projeto na sua vida, e Ele não abre mão da sua vida. Receba este estudo para a glória de Deus, afirma os teus passos na presença do Senhor, e começa a ter um coração sincero, sabe, Jó? Vou abrir aqui em Jó, eu não sei especificamente o capítulo, e nem o capítulo, parece que é o capítulo 1, mas o versículo eu não sei, mas aqui a gente tá fácil de achar, eu creio, em nome de Jesus. Acho que eu não marquei, né? Quando eu marco, né? Deixa eu ver aqui, olha alguns versículos aqui, né? Que eu vou achar aqui, nós... Amém, achei aqui, Jó capítulo 1, versículo 1 mesmo. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, né? Ó homem, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós precisamos desses caráter. Então o Senhor era para Ana, lembra-te de mim, olha, sincera, dentro de si, né? Se arriscando para alcançar fé, mas você fica oprimido, ouvindo coisas e não se foca na palavra, tem a base na palavra, né?
Não fica ligado muito em sonho. Se o sonho não estiver ligado na palavra, ignore, né? Receba aquilo que está na palavra. Então Ana, sincera, com o coração sincero, reta diante do Senhor, oração reta, temente ao Senhor através da sua oração, que se desvia do mal, então o Senhor se inclinou para ela. Vou te encher de fé, e levanta Eli ali, fala ali com ela. Ela fala: não, o que eu estou fazendo isso é isso, fazendo a petição do Senhor, não vou temer, eu estou fazendo isso mesmo diante do Senhor. A tua filha não tem como embriagada, porque a tua filha é atribulada de espírito, mas o que a tua filha está fazendo aqui, sacerdote, é uma petição ao Senhor. E ele declara: o Senhor fará a petição do teu coração. Né? E ela se levanta, o semblante renovado, uma mulher já cheia do Espírito ao ouvir aquela palavra. Né? Ela não temeu a falar, não temeu a nada, né? Porque é sincera diante de Deus, reta, temente a Deus e se desvia do mal. Isso é as características de Jó. E aquela Ana também está com aquela característica. Talvez ela passou anos orando, subindo ao monte, sacrificando e não tomou a decisão na sua vida. Que dia você vai tomar uma decisão na sua vida? O Senhor está falando comigo e eu recebo esta palavra, você também recebe. Toma uma decisão na sua vida, se levante. Se for para fazer um voto, faça. Se for para fazer uma oração sincera, faça. Se você está vendo que o seu caráter não está sincero diante do Senhor, reto, e você não está sendo uma pessoa temente a Deus, começa a buscar essas qualidades e desviar do mal, né? Se desviar do mal, e o Senhor vai fazer você prosperar na terra. Esta palavra o pastor pregou na igreja, eu fiquei muito curioso com esta palavra, uma palavra forte que veio direto ao meu coração, né? E graças a Deus o Senhor está trabalhando na minha vida, né? Vamos para o próximo tópico, né? E o Senhor lembrou de quem? Lembrou do homem da cruz. O homem da cruz diz: lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Ele creu no Senhor. O Senhor hoje mesmo estará no paraíso comigo. E o Senhor lembrou de quem? De Noé na arca. E ele não orou, não fez nada, mas pela sinceridade, pela retidão diante, sendo temente ao Senhor, que se desviava do mal no meio de uma nação corrompida, o Senhor destruiu toda a terra e livrou Noé, seus 3 filhos, sua esposa, e os seus filhos pegaram cada um uma esposa. Então foi 8 pessoas. E o Senhor na arca, quando as águas estavam transbordando, o Senhor lembrou de Noé. O Senhor está lembrando de você no dia de hoje. Está lembrando da minha casa, está lembrando da minha vida, da sua casa, da sua vida, no nome de Jesus. Tópico 3, né, que a gente terminou de estudar, lembra-te de mim. O tópico 4 diz assim: não se esquecendo da tua serva. Essa petição ressalta a sinceridade de Ana. Importância cultural da lembrança, esquecer. Esquecer. Neste contexto implica negligência ou abandono, algo que Ana procura evitar. Então Ana ora a Deus dizendo: não se esqueça da tua serva. Ela ora e fala: não se esqueça. O Senhor de maneira nenhuma, o Senhor já não esquece, ainda que a sua mãe venha se esquecer de ti, né? Isaías capítulo 49, a qual li nesse instante, 49, versículo 15, se eu não me engano. Versículo 15, o Senhor fala que ainda que sua mãe venha se esquecer, eu não me esqueço de ti. Então Ana, ela está orando, se não esquecendo da tua serva, tópico 4, né? Então ela ora dessa seguinte maneira, para que o Senhor não se esqueça. O Senhor ouve ali a sincera, na oração, reta, temente a Deus na oração em todo o tempo, se desvia do mal, né? E hoje ela se levanta com ato de fé, né? Eu vou honrar minha filha, né? E levanta o sacerdote, como eu tenho falado, né? Então Ana estava preocupada que o Senhor os abandonasse, ela como ela havia, né, buscando ali na consagração, ela oferecendo ali com seu esposo o sacrifício, e nada acontecia, nada ia à frente. Então ela se posicionou, e quando ela se posicionou: Senhor, não se esqueça da tua serva. E o Senhor, ele honrou a serva do Senhor. Que nós viemos ter uma oração sincera,
reta, temente diante de Deus, que nós venhamos se desviar do mal, e nós, quando nós fazemos isso, então a gente vamos se posicionar e o Senhor vai fazer milagre, assim como fez na vida de Ana. Muitas outras pessoas, através da oração, Daniel orava 3 vezes por dia, pegaram Daniel, lançaram na cova dos leões, né, e ali não aconteceu nada porque o Senhor enviou o anjo dele. Tópico 5, mas dando-lhe um filho, né? Ela pede um filho nesta oração. No antigo Israel, ter um filho, especialmente homem, era crucial para a linhagem, herança familiar. O pedido de Ana por um filho destaca a sua angústia pessoal e a pressão social, já que estabilidade era frequentemente vista como uma dedicação ou favor divino. Então ter um homem em Israel é muito importante, o símbolo homem é importante. Muitas vezes você ter mulher não tinha muita importância em Israel, né? Geralmente o Senhor fala: todo primogênito, todo aquele que abria madre, separa, esse será meu, né? Então o Senhor já se colocou dizendo, né, a importância do homem vir à terra, né? A grande importância do homem vir à terra. Mas simbolicamente a mulher tem a sua importância, né? Porque a mulher também gera, mas o símbolo do homem era importante. A mulher tinha a sua importância quando ela tinha um filho homem, sabia que ela tinha um herdeiro, sabia que ela tem alguém na terra, né, para representar a família como linhagem, linhagem ali naquela área, ou sacerdotal, ou no plano de Deus, ou em qualquer área. Ela disse: eu tenho uma herança diante do Senhor. Quando ela vê um filho, eu tenho uma herança, né? Acontece um caso de uma família, né, ter os seus pais morrer e deixar sua herança e só ter mulher. E ali as mulheres geralmente não tinham herança, né? E ali fala com Moisés e Moisés concede a herança para elas, né? Porque não tinha nenhum homem ali. Moisés, né, organiza, dá um jeito e concede a herança para as mulheres. Mas geralmente os homens que herança, né? Os homens que tinham o símbolo de herança, que tinha o símbolo, né, diante de Deus ali, de firmeza, de uma linhagem. Tendo homem, então através daquele homem, aquela casa tinha uma linhagem diante de Deus, sabe? Da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo... Sempre tem um homem a representar, como Jacó, foi 12 homens e uma menina, mas a menina chamada Diná, se eu não me engano, ela não teve herança ali nas tribos, mas somente foram 12 homens, aqueles 12 homens herdaram tribo, e José, como um da tribo... uma das tribos também de Israel, ele teve seus 2 filhos, o pai Jacó ungiu os seus 2 filhos, né, para receber as tribos, né, Manassés e o outro eu esqueci, não sei se Benjamim não né, o outro nome eu esqueci, mas enfim. Esse tópico, dá-lhe-me um filho, né? Herança, um filho, a importância, né? Quero enfatizar aqui aos irmãos a importância de um filho na linhagem familiar para Israel é importante, né? Hoje em dia aqui no Brasil nós não liga muito, né? Nós não liga muito isso da linhagem, né? O peso, a carga que um filho homem carrega, né, diante do Senhor, né? E aí, principalmente aquele que abre a madre. Aquele que abre a madre tem um símbolo diante de Deus, é separado para o Senhor, porque o Senhor fala: aquele que abre a madre é separado, este é meu, louvado seja Deus, é o primogênito. Então, nós estamos no tópico 4, né? Vamos para o tópico 5, deixa eu ver aqui, conferindo. Tópico 1, tópico 2... Tópico 1 foi: faz um voto dizendo, tópico 1. Tópico 2, se ao menos olharem para a aflição da tua serva. Tópico 2. Tópico 3, lembra-te de mim. Tópico 3. Tópico 4, não esquecendo da tua serva. Tópico 5, mas dando-lhe um filho. Tópico 6, aqui é só um versículo só. Aqui nós estamos falando de cada palavra, em cada parte de palavras, cada degrau, vamos subir aos poucos, cada estudo, né, especificamente no versículo 11, né, estudar detalhadamente, um estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Falamos do tópico 5, mas me dê-lhe um filho, então dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, né?
Tópico Tópico 6. Então dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Voto de Ana dedica ao seu filho, reflete a prática da consagração, semelhante ao voto nazireu, descrito em Números 6, do 1 ao 21. Não vou ler porque são muitos versículos. Essa dedicação representa um compromisso vitalício com o serviço de Deus e paralelo dedicação de Sansão e João Batista, né? Aqui fala de Sansão, aqui fala de João Batista. Então, Sansão foi um homem separado para Deus, que não podia comer qualquer tipo de comida, né? Que foi crescido, doutrinado. Jesus também, né? Ele não comia todo tipo de comida, desde o nascimento dele até um certo tipo de idade. Acho que ele, se eu não me engano, era mel e outra coisa lá, para ele aprender a se aborrecer do pecado, não aceitar o pecado. Então às vezes, comida não tem importância, não tem símbolo. Então havia homens separados. João Batista também, ele foi para o deserto, comia mel silvestre, gafanhoto. Então pessoas comiam comidas específicas, né? Então é importante, a importância do jejum hoje em dia é importante. Quando nós jejuamos, né, a carne enfraquece, o espírito se levanta com um grande homem. Talvez a gente diminui e o espírito cresce para engrandecer a glória e o poder de Deus, né? Então aqui vai falar, louvado seja Deus. Se eu entrar aqui no tópico 6, né, para detalhar claramente, né, fala de Sansão, homem separado, né? Não comia tudo. João Batista também, homem separado. João Batista foi separado, né, para batizar o povo com água, né? E ele disse, mas vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista foi designado para batizar com água. Até o Filho de Deus foi batizado por ele. Então João Batista foi separado para aquela área. Então o filho de Ana, quando Ana faz um voto, a dedicação de Ana, né, ao Senhor, dizendo, quando o Senhor der-lhe um filho, então dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Então Ana disse, eu vou me dedicar, vou dedicar ele ao Senhor todos os dias da minha vida. Então ela mama, trabalha, faz o seu processo de dar mama, entregar ao sacerdote, e do sacerdote sempre o visitando ali com a roupa sacerdotal ali, o foge, né, uma roupa ali que vestia ele, né, sempre acompanhando ano em ano, né, e ele cresceu ali, né, estatura e estatura e inteligência, né. Louvado seja Deus, um homem separado, um homem dedicado, um homem preparado só para a função de Deus, né, tipo, ele cresceu ali, o Senhor chamou ele, e ele cresceu ali na base sacerdotal, ele aprendeu a linhagem sacerdotal por causa de Eli, né? Era sacerdote, então ele aprendeu o sacerdócio, ele é o último juiz, ele foi, e sacerdote do povo, né? Um homem por excelência diante do Senhor, foi um homem a qual ungiu, né? O pastor de ovelha Davi para rei, né? Ele tinha ungido Saul, mas os planos de Deus era diferente. Saul desobedeceu, o Senhor enviou um espírito para perturbar Saul, e ele levantou outro rei, a qual homem segundo o seu coração, Davi. Então, Samuel, filho de Ana, a qual nós estamos dando aula, um homem dedicado à obra do Senhor, morreu ali servindo ao Senhor. É isso que nós devemos fazer, se dedicar ao Senhor. Sabe, às vezes a gente entramos em desespero, né? Achamos que nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo demais, estamos exagerando. Se as pessoas também, elas falam também isso. Se nós orarmos um pouco, as pessoas dizem que nós oramos demais. Se nós jejuarmos, as pessoas dizem, tá jejuando demais, ou até mesmo nós. Então, nunca nada é demais, meus irmãos. Vai chegar a hora, tipo, homens no passado foram separados por Deus para viver somente naquilo, só no serviço da obra do Senhor, mais nada. Não tem alegria nesse mundo. A nossa alegria está no nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos entende, sabe que nós temos que estar na conexão dele. Eu quero enfatizar
que breve nós vamos estar lá com ele, e de repente, no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser levados. Primeiro os que estão mortos vão ser transformados, e depois nós estamos vivos. Então vai chegar a hora de nós viver para sempre lá com ele. Então nunca é demais orar, nunca é mais demais jejuar, fazer a vontade de Deus nunca é demais, porque breve a gente vamos estar fazendo a vontade dele para sempre. E nada vai nos tirar a atenção, não vai haverá dor, não haverá morte, não haverá choro, pranto, não haverá nada. Vai limpar, vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Deus vai fazer milagre em nossas vidas, tá? Né? Tópico 6 que eu falei, né? Então dedicarei ao Senhor todos os dias da minha vida. Tópico 7 diz: navalha jamais tocará em sua cabeça. Esta fase dedica um voto narizireu que envolvia abster de cortar o cabelo, consumir vinho e evitar contato com o morto. Cabelo se cortar simboliza um sinal sensível de consagração e separação a Deus, como visto na vida de Sansão. Aqui fala sobre Sansão, Juízes, capítulo 13:5, né? Sansão, ele não podia cortar o cabelo, tinha 7 tranças, né? 7 tranças representa 7 selos, 7 taças, né? 7 flagelos, né? Os 7 espíritos do Senhor, né? Os 7 cartiçais, né? Representa o candelabro. Então, 7 tranças na cabeça de Sansão tem uma representação na casa do Senhor, né? Em toda a Bíblia vai falar de 7, a importância do 7, né? Então aqui está falando de cabelo que não ia passar navalha jamais na cabeça do menino. Né? Então um menino dedicado à obra do Senhor, onde o cabelo não poderia ser cortado, como um sinal de consagração ao Senhor e separação, como visto na vida de Sansão, né? Em outras pessoas também. Né? Pessoas era cotidiana separada, e Ana conhecia a separação do Senhor. Então o Senhor, ela desejou, ela ansiou um filho dedicado à obra do Senhor. Ela se apaixonou ao Senhor, entregar e ver o seu filho crescer diante do Senhor. E o Senhor deu mais, abriu as portas, abriu a madre de Ana, apresentando mais filhos. Agora vamos falar, nós falamos dos tópicos, nós paramos no tópico 7, se eu não me engano, navalha jamais tocará em sua cabeça, né? E agora vamos falar de pessoas, lugares e eventos, né? Ana é uma mulher devota, pessoa, né? Vamos falar de pessoa, que é Ana. Uma mulher devota, profundamente aflita por sua estabilidade. Ela é esposa de Elcana, mãe de Samuel. Ana, esposa de Elcana, como eu expliquei no início, mãe de Samuel. Uma mulher, né, que se levantou com um coração sincero, fiel a Deus, reto, temente a Deus, que se desviava do mal como Jó, e o Senhor fez milagre na vida dela. Primeiro ponto, né, pessoa. Segundo ponto, o Senhor dos Exércitos. Um título para Deus que enfatiza a sua soberania, comando sobre os exércitos celestiais, destacando o seu poder e autoridade. Senhor dos Exércitos, né? Já falei no início, mas vamos enfatizar mais um pouquinho, dar uma cobertura espiritual nesta palavra, falando sobre o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, por quê? Porque o Senhor é criador de um grande exército no céu. Querubim, serafim, todos os tipos de anjo, todos os tipos de seres nos céus para adorar, glorificar, para batalhar, guerrear, para dar vitória. Né? E depois ele faz, né, outro exército aqui na terra, que somos nós. Louvado seja Deus. Então o Senhor é conhecido como Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Voto. Uma promessa solene feita por Ana de dedicação ao seu futuro filho ao Senhor, significado a sua profunda fé e comprometimento, né?
Então, quando Ana faz um voto, então ela se reveste de fé, dizendo: eu não vou fazer para mim, ainda que eu desejo, mas eu vou fazer para o Senhor. É eu que preciso de um filho, é eu que preciso de uma linhagem diante do Senhor, é eu que preciso vencer essa exterioridade, mas eu vou entregar ao Senhor. Por mais que eu queira um filho, eu desejo um filho, mas eu vou apresentar ao Senhor, eu vou dar ao Senhor, eu vou entregar nas mãos do Senhor. Esse é um voto que ela faz, ela se reveste de fé, que ela deseja, ela quer um filho, mas ela abre mão de ter e entrega nas mãos do Senhor. É o que o Senhor faz, né? O Senhor tem um filho, Jesus de Nazaré, mas ele abre mão do seu filho, né? Entrega a nós, né? Para ser morto por nós, para dar vida a nós, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu filho, Jesus desceu da sua glória, abriu mão de toda bondade, toda alegria, toda para viver no nosso meio, para experimentar dores, sofrimento, angústia. E Ana, ela abriu mão do seu filho, entregou ao Senhor para viver lá para a obra do Senhor, para o Senhor usar ele para levantar homens, para usar ele para vencer batalha, usar ele para a obra e ofício do Senhor. Isto que é um voto, ela, ao fazer o voto, ela se revestiu de fé, dizendo: não para mim, mas para o Senhor. E ali o Senhor abriu a madre de Ana e os abençoou com filhos e mais filhos. Louvado seja Deus. Né, estamos aqui em 1h05. Voto nazireu. Nós falamos de voto, agora vamos falar do voto nazireu. Refere-se a nada jamais passará sobre a sua cabeça. Indica um voto de nazireu, uma dedicação especial a Deus, conforme descrito em Números, né? Números, vamos ler aqui Números, acho que a gente já leu aqui, mas vamos dar uma lida aqui para entender. Números capítulo 6, versículo 5. 6, 5. Número 6:5. Louvado seja Deus. Vamos rechear esse estudo com a palavra de Deus, para que Deus tenha liberdade, né, para enfatizar o seu querer, a sua vontade através do Espírito Santo. Voto nazireu. É Número 6:5. Vamos lá? Diz assim: e todos os dias voto do seu nazireu, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra o dia que se separou para o Senhor. Santo será, deixará crescer as guerdelha do cabelo e a sua cabeça, né? Então, um voto de nazireu aqui, né? Deixar o cabelo crescer, né? Dedicação ao Senhor. É um voto lá, né? Trabalhado na lei, trabalhado nos comandos de Deus, né? Demonstrando, né, que é um servo do Senhor. Todos que olhavam, não, esse homem é separado, esse homem é um homem santo do Senhor. Ele tinha um semblante, tinha cabelo, tinha voto, não poderia passar navalha, estava em linha reta diante do Senhor, tinha uma cobertura do sangue ali sobre a vida dele, tinha um pacto sobre a vida, tinha uma aliança na vida dele. Então olhava para ele, qualquer pessoa disse: não, esse é um homem do Senhor, um santo homem do Senhor. Então olhava para Samuel e via: esse homem está com a cobertura do voto nazirado, esse homem está com a cobertura de um voto de uma mulher, quem Ana, uma mulher cheia de fé, que levantou com o coração sincero, reto diante do Senhor, temente ao Senhor e se desviava do mal. Então Ana, né, se precaveu, Ana se encheu, Ana recebeu a fé que desejava, fazendo um voto. Siló, um lugar chamado Siló, vamos para Siló, um lugar onde Ana orou e fez o seu voto, que era centro religioso de Israel. Na época, o ponto de ensino, a fé na angústia e a oração de Ana demonstra a importância de correr a Deus em momentos de angústia pessoal. A sua fé é um modelo para crentes que enfrentam a sua própria provação, né? Eu tenho uma provação, você tem uma provação, e eu vou buscar em Deus, né, o Espírito Santo, né, para fazer uma
oração quando orar, viva e eficaz, assim como Ana fez, né? Liberando um voto, liberando sede, fome, para ser coberta de fé. E eu quero ser coberto de fé depois desse estudo, e eu quero que você também seja cheio de fé, para que quando você orar, o mal venha cair por terra e você venha viver debaixo da bênção, debaixo da cobertura espiritual de fé. Se você tem algo diante do Senhor, o Senhor, ele vai em nome de Jesus acrescentar na tua vida, né? Então fala de um lugar em Siló. Ana estava ali, né, em Siló, um lugar sagrado, né, em Israel, um centro religioso, onde Ana estava buscando uma conversa, um diálogo com o Senhor, né, lugar onde sacrificavam, onde tinha um sacerdote, onde um lugar que as pessoas buscavam, né, se purificar do pecado. Ana foi para o lugar certo, no lugar certo, o Senhor fez um milagre na vida dele, na vida dela, perdão, em Siló. Louvado seja Deus, né? E este ponto de ensino, né, dá importância, né, no momento de angústia pessoal, que nós precisamos pessoal, a sua fé foi um modelo, né? Vamos usar a nossa fé como modelo. Se nós cremos em Jesus, nós temos uma fé com ele. Então nós não venhamos deixar a fé de lado e buscar outras coisas, né? Não venhamos viver por vista, dizendo eu estou vendo, então se eu estou vendo eu tenho fé. Não, dizer não estou vendo, né? Mas eu creio em Jesus Cristo, que eu não estou vendo, mas eu vou receber, eu vou alcançar. Isso é um projeto de fé. Que nós sejamos cobertos de fé e venhamos engrandecer o Todo-Poderoso. O poder do voto. O poder do voto, fazer um voto a Deus é um compromisso sério. O voto de Ana demonstra a profundidade de sua devoção e a sua sinceridade que devemos encarar as promessas feitas a Deus, né? Então Ana fez um voto ao Senhor. Ela reconheceu o poder do voto. Então creio eu que ela pensou, a única solução que eu tenho que fazer é um voto do Senhor. Foi muitos anos de luta, muitos anos de guerra. Talvez está sendo assim na tua vida, mas naquele dia o cativeiro de Ana foi mudado. Ela se entristeceu, e quando nós se entristece, aonde o Espírito age em nossa vida, mudando a nossa situação e dando graças a Deus, e agindo em nossa vida com fé, nos levantando diante de Deus, para que nós venhamos servir a Deus com um coração sincero, né? Verdadeiro. Esse é um poder do voto que Ana, né, se levanta diante de Deus, né, para encarar as promessas, dizer não, eu faço parte de uma promessa. Será que eu vou morrer sem uma linhagem sacerdotal, sem uma família, sem uma herança? Ela fez um voto, ela reconheceu o poder do voto e colocou diante do Senhor. Eu também reconheço o poder do voto. Já fiz, vou continuar fazendo. E toda vez que eu faço um voto, eu trago uma cobertura espiritual, dizendo, Senhor, lembra do meu voto. E neste voto que eu vou fazer, eu quero que o Senhor lembra e acrescenta, né, a cada dia um côvado à minha estatura. Louvado seja Deus. Porque qual homem pode acrescentar um côvado à sua estatura, né? Só Deus, né? E vamos lá. Ponto de ensino aqui. A soberania de Deus. O título Senhor dos Exércitos nos lembra do poder, da autoridade suprema de Deus, encorajando os crentes a confiar em sua capacidade de intervir as suas vidas, né? Então, através da palavra de Deus, nós reconhecemos e entendemos que Deus é capaz, que Deus pode, que Deus já fez, que Deus faz e continuará fazendo. Através da palavra de Deus, nós sabemos a soberania de Deus, porque muitos homens se levantaram, né? Como Abacuque em oração, Abacuque 3:2, né? Aviva ao Senhor a tua obra, no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Então, Abacuque tinha um conhecimento aprofundado, né, das coisas da obra do Senhor, né? Então ele reconhecia a palavra e sabia que o Senhor fez, abriu o mar vermelho, tirou o povo do Egito, caminhou no deserto, entrou na terra prometida, o Senhor fez coisa extraordinária, o sol parou, as águas se abriu, milagre, muralhas caiu por terra, e Deus venceu diversos homens, batalhas, guerra, batalha de exército. O Senhor ganhou muitos territórios para Israel. Então o povo reconheceu, e através da palavra nós viemos reconhecer e trazer o Senhor dos exércitos para os nossos dias, né? A soberania de Deus é reconhecer, né, os títulos Senhor dos exércitos, né? Um Deus supremo,
encorajando os crentes a confiar em sua capacidade de intervir a sua vida, né? Então, como nós vamos confiar, encorajar os crentes, né? Como nós devemos confiar na sua capacidade de intervir em nossas vidas, né? Lendo a palavra de Deus, reconhecendo o que ele fez no passado, faz no presente e vai continuar fazendo. É isso que ele quer fazer na minha e na tua vida. Que eu e você possa estar atento para o chamado. Oh, glória! Assim como Ana, né? Reconheceu, vamos reconhecer. Ponto de ensino: dedicação a Deus. A disposição de Ana indica o seu filho ao Senhor, nos desafia a considerar como podemos dedicar a nossa própria vida e recurso ao Senhor e serviço a Deus, né? Ana dedicou o seu filho a Deus, né? E nesse estudo, né, tá falando a respeito da dedicação, né? A nossa dedicação a Deus, né? Entregar a nossa própria vida em recurso a serviço a Deus, dizer: estou aqui, Senhor, estou disponível, assim como Jesus foi o sacrifício, eu sou o sacrifício do Senhor também, assim como Jesus morreu, eu estou aqui também, né? Eu sei que eu não sou capaz, eu por mim mesmo não posso coisa alguma, mas toma mim em tuas mãos, faça a tua vontade, eu me dedico, Senhor, ao Senhor, me ajude, me auxilia, eu sei que eu não sou capaz, eu não posso, mas pelas tuas mãos que tem criado tudo e todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, o Senhor é poderoso, é capaz, porque eu tenho visto os teus sinais, os teus prodígios, e eu me dedico ao Senhor com fé, em nome de Jesus. Aí o Senhor vai fazer um milagre, vamos se dedicar ao Senhor. A oração persistência. A oração e persistência. A vida de oração, persistência de Ana é um exemplo como o crente deve continuamente apresentar os seus pedidos a Deus e confiando em seu tempo e vontade. Né? Ana se dedicou à sua vida de oração por muito tempo, mas chegou a hora do Senhor fazer um milagre na vida de Ana. Então ela não fez a oração na mesma hora e desistiu dizendo: o Senhor não fez o milagre. Não, ela foi contínua, oferecendo sacrifício, subindo no monte, dedicando, fazendo a obra do Senhor, mas teve uma hora que ela se posicionou, né? Ela foi sincera, reta diante do Senhor, temente a Deus, e se desviando do mal, se ajoelhou diante em Siló, próximo ao templo onde o sacerdote estava, e o Senhor fez um milagre, porque ela estava dedicada à obra do Senhor e fez um voto ao Senhor, e o Senhor fez um milagre. Vamos aqui para a primeira pergunta. O primeiro ponto diz assim: como abordagem de Ana e a oração em 1 Samuel 1,11 inspira você a lidar com as suas próprias lutas pessoais, né? O que te inspira esta oração de Ana, né? Em se colocar, se posicionar em coração sincero, né, diante de Deus. Deus olhar de lá de cima e dizer: ela está orando sinceramente, ela quer mudança, ela quer isso para a sua vida, a ponto de se colocar na brecha, de dizer: eu coloco tudo no altar do Senhor, eu só vou fazer a tua vontade, né? O que você, como abordar, como a oração em 1 Samuel te inspira a você com suas próprias lutas, né? O que te inspira, né? Essa lição de Ana aí, né? Todo esse estudo aí que eu te dei de Ana, o que te inspira? Fica essa pergunta aí no ar para você responder, deixar aí no comentário. Segundo ponto, o que o conceito do voto de Nazireu nos ensina sobre dedicação e santidade em nossas vidas, né? Como eu falei, o que o voto Nazireu, né, ensina sobre a dedicação e santidade em nossas vidas. O que te ensina o voto Nazireu? O que o voto Nazireu te ensina? Se dedicar à obra do Senhor. Né? Então, deixa aí no ar esta palavra para você responder nos comentários. Vamos ser ativos, vamos deixar o Senhor agir, deixa Deus agir aí, trabalhar em você. Fica à vontade para você que está se dedicando a esse estudo, deixa aí a sua resposta e Deus vai fazer um milagre. Quarta pergunta, o quarto ponto diz assim: como podemos aplicar o princípio de fazer cumprir o voto a Deus em nossos contextos modernos? Tá falando de voto, né? Aqui tá falando
como fazer cumprir o voto do Senhor na sua vida aqui, como podemos aplicar o princípio de fazer cumprir o voto de Deus em nosso contexto moderno, como aplicar, né? Então creio eu que nesta pergunta, né, a gente tem que ter um coração sincero, reto, temente a Deus e venha fugir do mal, fugir do mal, né? E ter um coração sincero, né, para fazer um voto diante do Senhor e dizer que vai cumprir. Tem que ter um coração sincero para que o Senhor possa até mesmo nos estar abençoando, né? A quinta e última pergunta. Reflita sobre uma ocasião em que a oração persistente levou a uma mudança significativa em sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Como isso se relaciona com o relato de Ana? Alguma experiência que você teve de oração, assim como Ana fez e alcançou sucesso, ou alguma pessoa que você conhece, né? Reflita sobre isso e deixa aí nos comentários. Algo que te deu uma experiência em oração, assim como Ana recebeu o seu milagre, alguém que você conhece ou você mesmo, né? Deixa aí nos comentários o seu testemunho. Esta é a quinta pergunta. A conexão com outras escrituras. A conexão com outras escrituras, né? Vou trazer aqui uma conexão com outras escrituras a respeito do livro de Ana. Gênesis capítulo 30, o relato de Raquel, que também experimentou a esterilidade e orou fervorosamente a Deus, mostrando um padrão de Deus respondendo às orações de mulheres estéreis. Então, como eu falei no início, que Raquel também era estéril, né? E aqui nessa conexão em outras escrituras, demonstra Raquel que orou ao Senhor e o Senhor fez um milagre na vida dela, né? Em Juízes 13, o nascimento de Sansão, que também foi consagrado como nazireu desde o nascimento, semelhante ao voto de Ana por Samuel, né? Então, Sansão, ele foi consagrado ao Senhor, né? Então, o Senhor separou Sansão, assim como Ana, né? Semelhante ao voto de Ana que Ana fez, né? Louvado seja Deus. Lucas capítulo 1, relato de Isabel, outra mulher estéril, que foi abençoada com um filho, João Batista, por intervenção divina. Então, Lucas capítulo 1 vai falar de Isabel, né, que teve João Batista, né? Quem conhece essa passagem, né, vai entender que Isabel era estéril, assim como Ana, e o Senhor fez um milagre, né? Louvado seja Deus. O Senhor quer fazer um milagre na minha, o Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Não perca as esperanças. 1h21, eu quero encerrar e agradecer a todos vocês. Continua me acompanhando, se inscrevendo no canal, para que você possa receber a notificação de mais vídeo. Deixa o like e ative o sininho de notificação, coloca em todos o sininho de notificação para receber mais vídeos, né? E Deus seja louvado através da tua vida. Se sinta abraçado pela minha pessoa e pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus somos irmãos, somos firmes soldados de Cristo e não vamos perder a batalha. Vamos avante, orar e clamar. Se for preciso fazer voto, vamos ter fé, esperar no Senhor, que através dessa mensagem eu creio que o Senhor vai fazer milagre nas nossas vidas. Deus abençoe.